E no nosso vídeo de hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Antônio Cury. Ele conversa com a gente a respeito do câncer do intestino. Câncer do intestino. A gente conversa hoje com o Dr. Antônio Cury a respeito desse assunto. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso canal. Eu que agradeço a oportunidade. Então, doutor, delicado esse tema, hein? Como é o câncer do intestino? Fala pra gente. Então, o câncer do intestino, ele é o câncer mais comum dentro dos cânceres que a gente encontra dentro do aparelho digestivo, né? Então, de todos os cânceres que a gente pode ter no sistema de digestão, o câncer do intestino é o mais frequente. E do ponto de vista de risco, ele é o mais perigoso, doutor? Não. Em termos, se a gente pensar em risco em relação ao óbito, né, a morrer do câncer, a gente tem outros cânceres mais graves, como pâncreas, esôfago, né? Então, realmente não é o que leva mais a óbito. Mas ele é mais frequente. Recorrente. Ele é mais frequente, é o que mais ocorre. Então, como é que pode acontecer o câncer no intestino? Quais são as áreas mais comuns, né? Você tem intestino delgado. Isso mesmo. Conta pra gente. A gente tem duas partes do intestino. Uma parte que é o intestino delgado, que é ou intestino fino, que é um trajeto bastante longo que a gente tem. É muito raro a gente ter algum tumor nesse tipo no intestino fino. A função do intestino fino é muito mais na área do processo da digestão. Isso mesmo. A função do intestino fino é muito mais no processo da digestão. Aí a gente entra no intestino grosso. O intestino grosso, ele é menor, ele faz uma moldura, na verdade, como se fosse uma moldura de quadro. Ele vem pelo lado direito da gente, passa para o outro lado e desce para o lado esquerdo até o ânus. Então, é como se fosse uma moldura de quadro e esse é onde ocorre o câncer de intestino, normalmente. Então, quando a gente fala câncer de intestino, a gente está falando de câncer dessa região. Dessa região, que é o intestino grosso. Quais são as causas mais comuns desse? Dentre as causas mais comuns do câncer de intestino está o hábito alimentar. Quer dizer, aquela frase que diz a gente é o que a gente come é uma grande verdade. O câncer de intestino ele tá relacionado a uma ingestão pobre em frutas, verduras e legumes e uma ingestão de grande quantidade de carne vermelha, né? Então, 30%, se a gente conseguir consumir bastante fruta, legume, salada, né, o verde, e diminuir bastante a ingesta de carne vermelha para uma vez por semana, a gente está reduzindo em 30% o risco de câncer de intestino, só por esse fator. Olha, que informação importante, hein? Eu não tinha ideia que fosse esse nível de incidência a carne vermelha. Quer dizer, o ideal é não ter a presença da carne vermelha tantas vezes durante a semana. E culturalmente o Brasil é um país... É um hábito nosso, né? A recomendação é de uma vez por semana, né, de carne vermelha. Uma vez por semana. Aí pode intercalar o peixe, as carnes brancas, frango, aí, porque aí gera, aí faz uma dieta balanceada. Exato. O senhor comentou da presença das verduras, bastante, em função das fibras, seria isso? Exato, em função das fibras, elas protegem o intestino, elas também atuam na nossa flora intestinal, tem todo um mecanismo, né? Que é favorecido pelo tipo de alimentação que a gente ingere. Mas também o tabagismo também entra, né, no câncer do intestino. O câncer do intestino tem um fator hereditário, tem um fator familiar importante também. Essas são, vamos dizer assim, as principais causas. As principais causas, né? O câncer do intestino ele pode vir também ser decorrente de uma doença inflamatória intestinal que se chama retocolite ulcerativa, né? Então, e o que é essa doença, doutor? A retocolite ulcerativa é uma inflamação da parte final do intestino, que é o reto, né? E geralmente ela é uma reação do organismo
contra essa parte do intestino. O organismo não reconhece essa parte do intestino como se fosse um inimigo. E como se fosse uma doença autoimune. É uma, né? Doença autoimune. É uma doença autoimune e por isso ela é tratada com corticoide, que é um remédio que é imunossupressor, então ele corta a reação imune contra... Mas, doutor, vamos então para os sintomas? Vamos. Quais são os sintomas que devemos ter atenção? Então, vamos pensar de duas formas diferentes. Por exemplo, o câncer do intestino que acomete o nosso lado direito, ou seja, o começo do intestino, que fica logo acima do apêndice, né, do lado direito, ele demora para dar sintoma. Por quê? Porque esse lado, ele tem que crescer muito, esse tumor, para obstruir. Então, dificilmente ele dá sintoma precocemente. Normalmente, a forma que a gente diagnostica é porque pode ocorrer um sangramento aqui e as fezes que saírem com sangue. E aí a gente detecta naquele exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame que é feito em laboratório, né? E é ao contrário do tumor que é do outro lado, que é do nosso lado esquerdo. Esse tumor normalmente ele obstrui e causa o sintoma de obstrução, e aí a gente acaba fazendo o diagnóstico muito mais pela queixa do paciente de desconforto, de distensão, das fezes, por exemplo. Vocês imaginam que o intestino é um tubo, né? Se tiver um tumor obstruindo, em vez das fezes saírem num formato normal, elas saem num formato de fita. Então, uma atenção que as pessoas devem ter é no formato das fezes. Exato. Né? Ela pode sair mais fina. Isso. A gente não deve se desesperar por isso, porque muitas vezes as fezes saem mais finas, porque o esfíncter, a parte final do intestino que controla a saída das fezes, pode estar um pouquinho mais hipertônico, mais apertado e deixar as fezes mais finas. Então não deve se preocupar tanto. Não. O importante é que assim, depois dos 40 anos, todos nós temos que passar por fazer pelo menos uma endoscopia digestiva alta, e depois dos 50 anos, todos nós temos que fazer pelo menos uma colonoscopia. É importante isso. Se você não tiver sintoma, nem história familiar. Se na tua família tem alguém com câncer de intestino, a gente às vezes recomenda até a partir dos 35 anos fazer uma endoscopia do intestino, que se chama colonoscopia. Bom, isso para identificar no início, né, que a prevenção é importante. Mas no caso de um sintoma, então essa alteração nas fezes pode ser um sintoma, deve-se pensar. Sim. E também dá mal-estar, doutor? Dá. Ele costuma dar um desconforto. Do lado direito é difícil de você ter dor, mas geralmente você tem uma sensação mais de estufamento por gases. Mas isso é tão comum acontecer em tantas coisas que é difícil fazer o diagnóstico. Não dá para fazer, claro, o diagnóstico não. É só um pequeno desconforto, chama atenção. Com relação às fezes, elas podem sofrer algum tipo de alteração? Podem. O intestino grosso, a principal função do intestino grosso, né, do intestino fino é a digestão dos alimentos. Do intestino grosso, a principal função é absorver a água das fezes e fazer com que as fezes fiquem sólidas, né? Então, a gente tem que pensar que essas alterações intestinais, por exemplo, você alternar diarreia ou você ter obstipação, sendo que você não tinha isso pode ser um sinal de que vale a pena procurar seu médico para investigar melhor o intestino. Deve ter atenção com isso, né? Porque isso é recorrente, né? Muitas pessoas têm problemas de prisão de ventre ou o intestino muito solto e fica com aquela dúvida, né? Sim. Então é importante. É muito importante, principalmente se você tinha um padrão de normalidade, né? e muda esse padrão. Aí é realmente importante procurar o médico e investigar. Sim, doutor, mas os divertículos, vamos tentar entender o que são. Tem relação com câncer? Essa é uma ótima pergunta. Não existe relação. Uma pessoa que tem divertículo não vai ter câncer de intestino por ter divertículo. O divertículo ele é ocasionado muitas vezes porque a gente, na nossa alimentação, a gente não inclui fibras e aí as fezes ficam
mais estreitas. Então, a gente imagina o intestino como se fosse um cilindro, e as fezes que estão dentro, se elas não ocupam todo o espaço do cilindro, o cilindro tem que fazer uma força muito grande para empurrar as fezes para baixo. E toda hora fazendo essa força muito grande, surgem pequenas bexigas no intestino, que são os divertículos. Então, os divertículos não têm relação nenhuma com câncer. O que pode acontecer é que, às vezes, pode entrar um pedacinho de fezes ali e fazer diverticulite, né? Exato. Tem muita gente que tem medo de semente de tomate, não existe relação com isso. Tem que tomar cuidado com as sementes maiores, na verdade, e ter uma alimentação rica em fibra longa, que a gente diz, que são as folhas verdes, frutas que têm fibra longa. Né? Isso ajuda bastante. Sim, perfeitamente. Doutor, vamos falar do exame? Claro. Esse exame que é tão importante e que as pessoas precisam ter atenção para ele. É verdade. Então, a colonoscopia, que é a endoscopia do intestino, ela é um exame que tem um certo estigma por dois motivos. Primeiro, porque entra pelo reto, e no Brasil ainda a gente tem preconceito. Tem muito preconceito, principalmente os homens, né? Tem muito preconceito para exame de próstata até hoje, né? Para o toque retal. Verdade. Então existe o preconceito. Mas é um exame que é feito com anestesia, com uma sedação. O risco é baixíssimo, até porque os endoscopistas têm uma formação muito boa para fazer esse exame. Tem endoscopistas que só fazem colonoscopia. E a diferença desse exame para o exame da endoscopia digestiva alta é que na endoscopia digestiva alta basta você ficar em jejum que o estômago esvazia. Para fazer a colonoscopia, não. Você tem que fazer uma limpeza do intestino, e aí você tem que fazer um preparo. Então, normalmente a gente dá para o paciente um laxante, né? Existem vários tipos de preparo. Dá um tipo de laxante, limpa todo o intestino, porque é importante enxergar muito bem todo o intestino para ver se tem pólipo. Esse pólipo pode vir um dia se tornar câncer. Era isso que eu queria entender. O pólipo é perigoso porque muitas pessoas que fazem o exame identificam pólipos, né? Às vezes 1, 2, 3. Em que momento há de se ter atenção? Isso. Então, se a pessoa não tem sintomas, não tem história familiar, a gente recomenda a primeira colonoscopia com 50 anos, com cerca de 50 anos. Se essa colonoscopia vier normal, a gente pode ficar até 10 anos sem fazer a colonoscopia. Se ela tiver os pólipos, na própria colonoscopia, se a pessoa fizer essa colonoscopia num serviço experiente, eles já vão tirar esses pólipos por completo e vão mandar para exame. A grande maioria dos pólipos são benignos, né? Existe uma pequena minoria desses pólipos que, se não forem tirados, com o passar do tempo, eles podem virar um câncer do intestino. Então, por isso que pacientes que você fez a colonoscopia e demonstrou pólipo, a gente repete o exame em 2 anos, e não em 10 anos, que nem eu falei. Então o recomendado se não tem nada, 10 anos depois repete o exame, caso tenha, tem que ter uma investigação com um pouco mais de presença para ter certeza que está tudo bem. Porque o pólipo, em geral, aquele que vai virar um câncer, ele pode levar 5 anos para do pólipo virar um câncer. Então, se você repete em 2 anos... se tem qualquer pólipo, tira elimina qualquer risco. Exato. Por isso que é tão importante esse exame. E uma vez existindo câncer, como é que é a cirurgia? Muito difícil, doutor? Então, não, tecnicamente essa é uma cirurgia que hoje ela é amplamente feita também por furinho, que é a laparoscopia, sem corte, usando o robô ou não usando o robô. Tecnicamente, a cirurgia mais desafiadora do câncer do intestino é da parte baixa do intestino, que a gente chama de reto. Essa é a mais desafiadora porque no homem, o homem tem uma pelve estreita, é um pouco mais difícil, tem a próstata perto, então é um pouco mais difícil. Mas tecnicamente a cirurgia não é difícil. Em geral, na grande maioria dos casos, a gente não precisa fazer quimioterapia nem radioterapia antes de operar. Então a gente faz a cirurgia, tira aquele pedaço do intestino. Retira o pedaço do intestino, corta aquele pedaço. Exato, pega aquele tubo, né, o cilindro, você dá uma margem para os dois lados, você tira não só o cilindro, mas você tira todas as ínguas que estão naquela região, que
a gente chama de linfonodo, né? Que é para onde as células tumorais podem migrar no começo. E gera metástase. Exato. Então, por isso que a gente tira, porque isso tudo vai para a patologia, para um exame. Esse exame vai dizer, esse tumor tem tal tamanho, todas as ínguas que você tirou, tem uma comprometida, 2 ou não tem nenhuma, e aí que se decide se faz, quimioterapia ou não. E a taxa de sucesso? Assim, como os outros tumores, no diagnóstico precoce a cura é muito alta, muito bem boa, alta. Mas a gente tem que lembrar que muitos pacientes abrem um quadro já com metástase no fígado, mas aí a gente entra num ramo muito interessante aí da oncologia, que futuramente com certeza vocês aqui vão trazer alguém para falar sobre isso, da oncologia clínica, que além da quimioterapia entra a imunoterapia, medicações que vêm mudando, a gente fala de biologia molecular e vem mudando o conceito, o tratamento, pacientes que viviam menos estão vivendo muito mais. Então, existe uma série de recursos, apresenta metástase no fígado, faz a quimioterapia, vai lá, opera, retira. Técnicas combinadas, né? Exatamente para poder... Assim, da época que eu fiz residência em cirurgia oncológica para agora... Já teve uma grande evolução, né, doutor? Bastante, que bom. Muito mesmo. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso canal, mais uma vez, né? Eu que agradeço. Falando a respeito de câncer, que é tão importante. Vamos ficar atentos aos exames, você já sabe, pessoas com mais de 50 anos têm que realizar, porque é isso, a saúde é tudo, informação também. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, já sabe. Clica aí no sininho, um like, se inscreve no canal para a gente estar sempre aqui conversando sobre mais novidades. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.